Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Deus abençoe o seu dia, eu desejo que sim. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia, mais uma manhã na sua presença, mais uma manhã que o Senhor nos desperta. A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma manhã de estudo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. É tão lindo tudo que nós estamos aprendendo, principalmente, meu Deus, Romanos, como nos ensina. O estudo de ontem, para trazer para vocês hoje, né? É lindo demais. Não tem como andarmos fora do caminho quando a verdade é revelada para nós. É uma verdade que toca no fundo do nosso coração, então nós não conseguimos fazer um caminho contrário ao que nós estamos lendo. Bom dia, Joelma. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Mais uma semana, né? Já passou o meio do mês. Meio do mês de agosto. Temos visto que as horas dos nossos dias têm passado muito rápido. Por isso, a moeda mais preciosa desse tempo é o tempo. É o nosso tempo. Bom dia, irmã Terezinha, a paz do Senhor Jesus. É o bem mais precioso que nós temos. É o nosso tempo. Por isso é muito importante que a gente saiba administrar o nosso tempo. Administrar mesmo, com amor e com posicionamento. Se você tem uma vida mais ativa de manhã, então coloque tudo o que é mais importante para ser feito de manhã. Se a sua mente está melhor de manhã. Tem pessoas que são mais ativas na parte da tarde, então deixa as coisas mais importantes para fazer à tarde. Mas nós precisamos administrar o nosso tempo, para que ele seja aproveitado da melhor forma. Bom dia, Damiana. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Nós precisamos administrar o nosso tempo de forma que o nosso dia seja prazeroso. Porque é verdade que algumas vezes o nosso dia ele passa tão improdutivo que isso acaba nos trazendo uma certa irritação. Porque aí o dia termina, né? E a gente vê que a gente não fez nada do que precisava. E aquilo traz uma certa irritação. Saiba que as distrações não são de Deus. E as distrações vêm para que o nosso tempo seja roubado de buscarmos o que realmente precisa ser buscado, que é a produtividade do nosso trabalho, a nossa busca pela presença do Pai, através das orações, da nossa leitura, do estudo. Amém? Glórias a Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, consagro a minha vida, consagro esse ministério de mulheres de avivamento. Declaro que esse ministério é do Senhor, é um projeto do Senhor, que o Senhor fez nascer no meu coração, e toda a honra e toda a glória é do Senhor. O nome do Senhor sempre será exaltado, porque a glória é tua, Pai. Agradeço ao Senhor por tudo que o seu Santo Espírito tem nos ensinado aqui todas as manhãs. Obrigada, Espírito Santo de Deus. A sua santa e poderosa presença tem cuidado de cada uma das mulheres desse ministério. E eu dou graças ao Senhor por todos os feitos, por todos os milagres, por toda a transformação. Em nome de Jesus. Pai, eu consagro ao Senhor, entregue e apresento ao Senhor a vida de cada uma das mulheres desse ministério.
todas elas. Todas as mulheres do Ministério de Mulheres de Avivamento eu apresento ao Senhor. E peço que o Senhor cuide da vida delas, que leve a transformação na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Que seja uma transformação poderosa, que venha um posicionamento diante do Senhor como nunca antes. Que os olhos espirituais de cada uma delas, meu Pai, se abram a serem sensíveis, a enxergar tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para cada uma delas. Dai, Senhor, discernimento espiritual para todas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que todas as mulheres desse ministério viverão debaixo da Tua glória, em posicionamento, em espírito e em verdade. E haverá dias, em nome de Jesus, que toda aflição, toda angústia, todo medo já não será mais sentido como antes. Porque o amor do Senhor, a Tua glória, será tão grande na vida de cada uma, que mesmo a hora que chegar, não vai abalar nenhuma delas. E é isso que eu declaro em nome de Jesus. Vida próspera na presença do Senhor, em comunhão com o Seu Santo Espírito, obedecendo tudo que Jesus ensinou com que cada uma fizesse. Eu declaro que as mulheres desse ministério são luz por onde caminham, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. É a lamparina que caminha dentro de suas casas, pelas ruas, nos comércios, nas igrejas, por onde caminharem. É a luz da lamparina que o Senhor Jesus pede para que se mantenha acesa. É isso que eu declaro na vida de cada uma. E eu repreendo e eu rejeito na vida de todas todo espírito de procrastinação em nome de Jesus. Todo espírito de medo eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito que traz incredulidade e dúvida eu repreendo da vida de cada uma delas em nome do Senhor Jesus. E declaro que todas terão um coração humilde como o de Cristo. Esse é o posicionamento que esse ministério traz a todas, meu Pai. Mente de Cristo, com bons pensamentos, com visão de amor. Ramandarabaya Shurekantarabas. Tome, Espírito Santo, o seu lugar de honra na vida de cada uma de nós. Guie os nossos passos, guie os nossos pensamentos. Que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos na vida das pessoas e na nossa também. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, por mais uma manhã na sua poderosa presença. Que os seus anjos ministradores do Evangelho permaneçam ao nosso lado durante todo o tempo do estudo dessa manhã, para que nós possamos ter um entendimento, uma clareza espiritual, clareza mental, em nome de Jesus, Pai. E que nada desse mundo nos distraia, nos roube do Senhor. Declaramos que o Senhor é tudo o que nós precisamos e que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã de estudo na sua presença. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e te peço. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Para quem chegou durante a oração. Bom dia, Marley. Bom dia, Yamorim. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Matheus Variedades. Bom dia, Esther. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos estudar Romanos 2. Eu estava conversando um pouco antes da oração com as irmãs sobre o nosso tempo. Que o nosso tempo hoje é a nossa moeda mais preciosa.
e nós precisamos administrá-lo com muito amor e responsabilidade, para que o nosso dia seja produtivo, para que o nosso dia seja um dia que nos traga alegria. Porque quando nós temos um dia produtivo, nós sentimos alegria por isso. Nós nos sentimos úteis. Agora, quando o dia passa e ali há um empurrar, né? Uma procrastinação, esse dia ele fica um dia improdutivo, pode até trazer um pouco de irritação por não ter conseguido fazer tudo o que precisava. Então administre o seu tempo de uma forma que a sua vida seja prazerosa em organização. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Capítulo 2 do livro de Romanos. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo mostrou a condição pecaminosa dos gentios, não foi? Paulo mostrou para nós a condição pecaminosa que eles estavam. Agora, em Romanos 2, ele mostra que os judeus também são culpados diante de Deus. Então, veja que há essa diferença dos capítulos. No 1, ele falou dos gentios, e agora ele vai falar dos judeus. Ou seja, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. Tanto moralista quanto religiosos precisam do Evangelho. Todos precisam do Evangelho para que não se perca, para que não tenham uma vida perdida. Amém? Vamos ler então do versículo 1 ao 5. Essa primeira parte traz para nós sobre o julgamento dos que julgam. Olha como isso é forte. O julgamento dos que julgam. Diz assim, ó. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Olha só. Aqui o meu versículo 1 está grifado, tá? Vocês tinham pedido para avisar quando tivesse que grifar. O versículo 1 todo está grifado. Nós vimos aqui logo no início que quem julga os outros e faz as mesmas coisas é indesculpável. Como que pode você julgar o que o seu irmão está fazendo e fazer igual ou pior? Deus está vendo tudo isso. Então Paulo denuncia aqui a hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. O moralista que diz ter moral condena os outros, mas pratica o mesmo pecado. Então isso é uma hipocrisia. O julgamento de Deus, aqui diz na palavra, é segundo a verdade, não aparências. Lembra dos fariseus? É a mesma coisa. Deus vê além do externo. Ele julga, o que nós estamos gerando, as nossas intenções. Glória a Deus, obrigada, Jesus. E aí fica uma pergunta: você acha que escapará do juízo de Deus fazendo o mesmo que você condena nos outros? Você condena que a pessoa fofoca, mas você fofoca também? E aí você acha que vai escapar do juízo de Deus fazendo isso?
Olha como é importante nós termos entendimento da palavra, nós conhecermos a verdade do Evangelho, para que a nossa mente vai se expandindo em conhecimento e graça, para que em tudo a gente vigie o que a nossa boca vai falar, o que o nosso coração está gerando, e que a gente tenha humildade de se arrepender do que aquilo que o nosso coração gera, se estiver gerando coisa que não agrada a Deus. A bondade de Deus deve levar ao arrependimento, não à arrogância. A bondade de Deus deve fazer isso com cada um de nós, nos levar ao arrependimento e não a sermos arrogantes. Então, muitos confundem paciência de Deus com aprovação. E nós precisamos aprender que é muito diferente paciência de Deus com aprovação de Deus. Quem endurece o coração acumula ira para o dia do juízo. Por isso, nós devemos, sempre que você lembrar, se você lembrar todos os dias, faça todos os dias. Pai, dai-me um coração humilde, um coração quebrantado. Arranca de mim toda incredulidade, todo endurecimento de coração, de mente, arranca de mim. Por isso é tão importante nós sempre colocarmos isso em oração. Amém? Rejeitar a bondade de Deus é preparar o próprio julgamento. E nós vamos ver muito isso aqui. E nós já temos visto, né? Que rejeitar a bondade de Deus, rejeitar o Evangelho, a pessoa se condena, ela se própria condena. Vamos continuar lendo, versículo 7. Diz assim: Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscar a glória, a honra e a vida imortal. A vida imortal é a vida eterna, tá? Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e depois aos não-judeus. Vamos grifar o versículo 10, para que a gente nunca se esqueça. E um dia, se você abrir a Bíblia pedindo uma resposta, pode ser que essa palavra venha diante dos seus olhos. Deus dará glória, honra e paz. Como nós desejamos a paz a todo aquele que fizer o bem. Versículo 11. Pois ele trata a todos com igualdade. Julgamento imparcial de Deus aqui nós estamos vendo. Deus retribuirá cada um segundo as suas obras, não no sentido de salvação pelas obras, mas de julgamento justo. E há uma diferença aqui. Quem persevera no bem, buscando a glória e honra, terá a vida eterna. A palavra de Deus traz essa promessa para nós. Quem busca o egoísmo, enfrentará a ira. Então, quem decide, quem escolhe ser egoísta, vai enfrentar a ira de Deus. E a mão de Deus é bem pesada. Já passei por grandes repreensões do Senhor. E faço de tudo para não passar mais. Em nome de Jesus. E desejo que você se alinhe para que você não enfrente a ira de Deus. Em nome de Jesus. Nós vimos aqui no versículo 9, né, que fala que haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, mas que Deus também dará glória para aqueles que fazem o bem. Então, tribulação e glória virão tanto para os judeus como para os gentios. Não haverá privilégios no julgamento. Deus julgará a todos. Todos. Glória a Deus. Pois para Deus não há acepção de pessoas. Ele não vai escolher. Deus é justo e imparcial.
O julgamento será para todos. Versículo 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Olha só, vou ler de novo. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostra isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Veja que aqui está falando sobre a lei e a consciência. Obrigada, Espírito Santo. De cantarabás. Obrigada. Os que pecaram sem a lei, que são os gentios, perecerão sem ela. E os que pecaram sobre a lei, que é os judeus, serão julgados pela lei. Então não basta só ouvir, é preciso obedecer. E esse caminho nós temos lido e meditado desde o primeiro evangelho, desde o primeiro livro. Nós temos visto quanto nós precisamos nos posicionar em obediência. Conhecimento sem prática não salva. Nós precisamos ser obedientes na prática. Precisamos ser obedientes ao Senhor. Termos cuidado em tudo que vamos fazer, falar, para agradar sempre o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Aqui fala para nós que os gentios, mesmo sem a lei escrita, têm consciência que lhes mostra o que é certo e o que é errado. Vejam, eles sabem o que é certo e o que é errado, mas eles não têm a lei escrita, porque eles são gentios. Então aqui mostra que a nossa consciência é testemunha da lei moral de Deus. A nossa consciência. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então, a sua consciência vai te mostrar o que você tem feito. Se você está mais fazendo as coisas certas ou se você está partindo para o caminho de coisas mais erradas. A sua consciência te julga. Ela te condena. E no juízo final, Deus julgará. Até os segredos do nosso coração, por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele conhece o que a gente gera. Ele sabe o que nós estamos gerando. Antes de nós chegarmos em um ambiente para conversar com alguém, Ele já sabe o que nós geramos para conversar com aquela pessoa. Por isso é tão importante o tempo todo nós buscarmos a oração, o posicionamento, a humildade, o coração quebrantado, querer sempre viver na verdade, porque a verdade liberta, mesmo que quem vai ouvir o que você tem para dizer, doa nela, mas que doa pela verdade, que não seja uma mentira para massagear o ego dela. Porque se você fizer isso, você vai estar desagradando a Deus e atrasando o processo de transformação da vida de sua amiga ou do seu amigo, ou de um familiar. Então é melhor que você já diga a verdade logo, firmada na palavra, porque ela pode até ficar um pouco assim, né, virada com você, mas você falou a verdade. E um dia as pessoas vão... Um dia essa pessoa que ficou assim meio virada com você pelo que você falou, vai voltar e vai falar, olha, obrigada pelo que você me falou aquele dia. Obrigada porque você trouxe a palavra. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim, né,
com raiva, mas eu vi que você falou a verdade, enquanto tantos outros vieram mentir para mim. Então veja que o que acontece? A verdade liberta. É isso que eu queria falar. Que a verdade liberta. A verdade, ela pode doer, mas ela traz uma libertação sobrenatural, porque ela transforma a vida das pessoas. Porque Jesus Cristo é o evangelho vivo e verdadeiro para que a gente siga. Em nome de Jesus. E saiba que nada ficará escondido. No dia do juízo, nada ficará escondido, porque Deus conhece você todinho. Foi Ele que te criou. Ele tem acesso ao seu coração, ao que você está gerando. Amém? Em nome de Jesus. Sim, minha irmã, é verdade. Se nunca conheceram a verdade, e tem o juízo de Deus. Na verdade, os mistérios de Deus, nós não sabemos. Né? Lembra do ladrão na cruz? Ele foi salvo ali, no último instante da vida dele. Então, o julgamento de Deus, nós não somos Deus para julgar. Nós precisamos orientar as pessoas com muito amor, com muita verdade. Aqui diz que vou ler de novo, que os que pecaram sem a lei, perecerão sem a lei. Eles vão ser julgados de acordo com o que eles não conheciam, do que eles sabiam e do que eles não sabiam. Eles não tinham a lei. Então, eles vão ser julgados. Mas aqui fala que os gentios, mesmo não vivendo, não sabendo a lei, não tendo a lei escrita, aqui fala que eles tinham consciência do certo e do errado. Entende? Todos temos consciência do que é certo e do que é errado. Até as crianças. Quando a criança atinge ali os seus 3 anos, ela já sabe o que é não pode e o que pode, porque o pai já instrui bastante. As crianças de 3 anos hoje estão muito avançadas. Então, só Deus. O juízo é dele, não é nosso. E às vezes a gente fica tentando imaginar para buscar resposta, não é o que nós temos que fazer. Assim como diz também que os judeus serão julgados de acordo com a lei, porque eles conhecem da lei. Amém? Por isso nós devemos ser intercessoras na vida de todas as pessoas. Dos crentes, dos não crentes, de quem faz idolatria, de todos. Nós devemos amar a todos os nossos irmãos. Nós devemos amar os pecadores e não o pecado deles. Pedir para que o Senhor tenha misericórdia de todos. Tá bom? Hoje, no mundo que nós vivemos, com tanto acesso à informação, as pessoas têm consciência do que é certo e do que é errado. Mas muitos preferem endurecer a mente, o coração, para não aceitar o Evangelho e continuar como estão, esperando um dia e outro, até que a vida seja ceifada. Porque se acomodou, não quis sair do lugar. Interceder por pessoas é um ouro na sua vida, diante de Deus. É demonstrar que você ama a todos, até os que te odeiam, os que você não conhece. Se você nunca orou assim, intercedendo, entra no seu quarto onde você ora, quando você se sentir tocada, e começa a orar com uma visão na criação toda, em toda a criação. E você vai ver o quanto a sua mente vai se expandir. Aí como assim, você pode estar perguntando? Como assim que você começa a orar, por exemplo, pelas crianças? Vamos começar pelos mais novos.
E aí você começa a orar pelas crianças do mundo inteiro e pede para que o Senhor acolha as que nascem, as que estão num leito de UTI, as que estão internadas por enfermidades, em nome de Jesus. E aí você vai pedindo que os anjos do Senhor leve cura a todas essas crianças e que o Senhor receba com amor nesse mundo, Pai, essa criança que nasce, que essa criança seja alegria nessa casa, em nome de Jesus. Abençoe as crianças, Pai, que já estão em casa. Livra essas crianças de toda maldade, de toda corrupção, de toda violência, de todo abuso. E aí você começa a aumentar o tamanho da criança. Protege, Senhor, esses adolescentes. Que esses adolescentes não sejam enganados por Satanás, que não haja distorção de identidade, que o Espírito Santo de Deus toque e coloque no coração desses adolescentes, desses jovens, que menina é menina e menino é menino, em nome de Jesus. Acolhe, Senhor, todos os jovens que estão perdidos nas drogas, e aí você começa a orar, do mundo inteiro, tá? E aí você começa a orar pelos jovens e depois você vai para os adultos. E você ora por todos os adultos, pais, mães solteiras, famílias. E vai orando por todo o pai perdido. Vai orando pelo pai empreendedor, pela mãe trabalhadora. Aí você chega nos idosos. Começa a orar pelos idosos abandonados, nos asilos, esquecidos pelos seus filhos, ignorados pela sociedade. E ali você começa a derramar o amor na vida dessas pessoas através da sua oração. E vai alcançando onde o Espírito Santo for te direcionando. Depois você começa a orar pelos animais maltratados, esquecidos. Depois você começa a orar pela vegetação, pela chuva, onde falta chuva. É uma intercessão poderosa. Porque ali você derrama o seu amor de verdade por todos. Você não está pensando só em você. Você não está pensando só no seu ego. Você está colocando o seu amor à vida de todos. De todos. Entende? De toda a criação. E uma vez que você aprende a fazer isso, o Espírito Santo te cobra, porque é maravilhoso essa oração. Amém? Guardem ela, tá? Guardem esse ensino. Continuando aqui, que nós vimos. Agora, nós vamos para o versículo 17, né? Nossa, o Espírito Santo me levou além, né? Ajuda eu a voltar. Vamos lá. Eu terminei até o 16. É o 17 mesmo. Vamos lá. Aqui vai falar sobre os judeus e a lei, tá bom? A partir do 17. O que dizer de você? É uma pergunta. Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus, por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus.
pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Nós vimos aqui que o judeu que se gloriava na lei se via como guia e mestre dos ignorantes. Aqui há um orgulho religioso. Por quê? Paulo denuncia aqui. Ensina os outros, mas não pratica. Sabiam a lei, mas não viviam a lei. Os fariseus faziam isso. Mas tem muita gente que faz isso ainda hoje. Falam bonito, falam da lei, mas não praticam. Ensinam os outros, mas não vive o que ensina. Está repetindo o que os fariseus faziam. E ainda Paulo diz: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Nós vemos aqui que a hipocrisia religiosa desonra Deus em vez de honrá-lo. Aí também fala sobre a circuncisão, um ato que era obrigatório para poder provar que era judeu, para poder provar que servia ao Senhor, né? Precisa ser circuncidado para ser aprovado por Deus. Só que a circuncisão só tem valor se houver obediência. Sem obediência é como se não fosse circuncidado, é como se fosse incircunciso. Entende? O ritual em si não garante salvação. Não adianta nada ser circuncidado e viver no pecado. Não cumprir as leis, ser desobediente, não viver a vida que fala, não viver a vida que prega. Pode ser circuncidado. Não vai garantir a salvação. Entende? E quem não é circuncidado, mas obedece a Deus, mesmo que ele não seja circuncidado, aqui diz que, mesmo sem ser circuncidado, condena o judeu que tem a lei, mas não obedece. Deus vai fazer esse julgamento. Precisa obedecer a Deus. Nem todos os que descendem de Israel são verdadeiramente israelitas. A verdadeira circuncisão está aqui, ó, no coração, no nosso coração. O que nós estamos gerando, o que nós estamos vivendo. A verdadeira circuncisão é do coração, feita pelo Espírito Santo de Deus, que transforma a vida de cada um de nós, e não pela lei, pela letra escrita, mas sim pelo que nós estamos gerando aqui. Porque você pode carregar a lei escrita, como muitos fazem, mas não gerar. Isso não garante a tua salvação. Entende? Nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar o nosso interior. Paulo mostra que a fé genuína é interior, não apenas externa. Deus nos conhece de forma profunda. De forma profunda, até mais do que nós mesmos. Porque é verdade que tem coisas em nós que nós guardamos para que nem a gente ouça aquilo que a gente é. Mas Deus sabe.
Nós vimos aqui que a hipocrisia nesse capítulo 2, né, que nós já lemos ele todo, então o que nós aprendemos aqui? A hipocrisia ela é condenada. Julgar os outros enquanto se pratica o mesmo pecado atrai a ira de Deus, então vigia. Vigia do que você está fazendo. Deus é justo e imparcial com todos, ele julga todos, conforme a verdade. Ele não vai fazer distinção. Entende? Ele vai julgar todos de maneira igual. Todos vão passar por ele. Os gentios e os judeus. Os justos e os injustos. Os que conhecem a lei e os que não conhecem a lei. E nós vimos que a consciência testemunha contra o homem, né? Mesmo quem não tem a lei escrita sabe distinguir o que é certo e o que é errado. É a consciência. Você pode ir lá no sertão, que nem internet tem, e chamar uma senhorinha para conversar. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Entendam que Deus habita dentro de nós desde o dia que nós nascemos. Nós recebemos o sopro dele para nos dar a vida. Ele habita dentro de nós. Então nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Por que um bandido se esconde para roubar? Porque ele usa capuz? Porque ele sabe que é errado? Mesmo estando em uma cegueira espiritual, ele tem consciência que aquilo que ele faz é errado. Todos sabemos o que é o certo e o que é errado. Os gentios não sabiam das leis, mas a consciência dava testemunho deles para Deus. A religião externa não salva. Rituais, títulos, tradição, não tem valor sem transformação interior. A transformação interior é o que mais tem valor diante de Deus. E o Evangelho aponta para o nosso coração. E muito. A verdadeira mudança é espiritual na nossa vida. Feita pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos transforma. É Ele que nos levanta. É o Espírito Santo de Deus que nos traz bênçãos de um ânimo novo todas as manhãs. É o Espírito Santo de Deus que nos traz o constrangimento diante de uma situação que não nos pertence mais. É o Espírito Santo que te chama para orar. Através de Deus, Ele abre janelas de oração durante todo o seu dia para você orar. Então não perca as oportunidades. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Em nome de Jesus. Hoje, ainda hoje, há muita hipocrisia religiosa. Hoje, muitos criticam os pecados alheios. Você sabe disso. Mas vivem na mesma prática. Esse capítulo nos lembra que Deus julga a intenção e a vida real, não apenas discursos. Está muito claro aqui para nós. Amém? E não importa se alguém é pastor, se é líder, se é novo convertido, diante de Deus todos serão julgados. Todos, de forma justa, porque Deus é justo. Isso derruba o favoritismo religioso e nos chama à humildade. Então não importa o título que você carrega. Não importa. Todos nós seremos julgados de forma justa diante de Deus, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele é justo. Amém? Diferente de leis humanas. Leis humanas, se uma pessoa comum rouba e se uma pessoa
de melhor condições que tem estudo rouba, existem privilégios na prisão que quem é simples não tem. Deus não é assim. Com ele é diferente. Ele é justo de verdade. Ele não se importa com qual título você carrega. Ah, mas eu era pastor. Ó, na mesma fila. Que você gerou. Não é o título que importa. É o que você gerou. Amém? Obrigada, Espírito Santo. Mesmo quem nunca leu a Bíblia, tem um senso moral dado por Deus. É o que eu falei para vocês. Tem um senso moral. Isso mostra que o problema do mundo não é a falta de informação, mas é rebeldia contra Deus. É rebeldia contra o Evangelho e a verdade. E rituais jamais vai substituir a fé. Jamais. Hoje podemos aplicar a circuncisão moderna. A circuncisão moderna é o batismo, a ceia, a presença em cultos. Mas se não houver a fé verdadeira e a obediência, todo esse ritual se torna vazio. Entende? Ritual vazio. O que adiantava eles lá serem circuncidados e não obedecerem às leis? A circuncisão foi em vão. Não valeu para nada. Não é verdade? Da mesma forma aqui. O que nós vivemos hoje, se não houver uma fé verdadeira em tudo que nós fazemos, se torna um ritual vazio. Então Deus busca pessoas regeneradas, não apenas religiosas. Deus busca pessoas transformadas e não que carregam religiosidade. É preciso buscar diariamente uma fé real na presença de Deus, em oração e intercessão, uma fé sincera e visível em atitudes. Essa fé que nós precisamos buscar, uma fé visível em atitudes na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse capítulo ele nos confronta com a falsa segurança da religiosidade. E nós precisamos pedir ao Senhor que sempre revele a verdade diante dos nossos olhos. E sempre dizer, Senhor, me mostra a verdade. Se tem algo que eu estou fazendo que ainda está errado, tira de mim, me constrange. Eu dou liberdade para o seu Espírito Santo fazer isso em mim, me transformar, em nome de Jesus. Então entenda que não basta conhecer a Bíblia e ir à igreja ou seguir tradições. É preciso viver em arrependimento e obediência. O que João Batista mais falava? Arrependam-se dos seus pecados e se batizem. Arrependam-se dos seus pecados. Era o que ele mais falava. E é o que nós mais temos lido aqui. Arrependam-se. Então, nós temos que ler a Bíblia, ter o conhecimento da palavra, para que a verdade seja revelada para a nossa vida e que diante de toda afronta, diante de todo confronto, não seja as nossas emoções e os nossos sentimentos que vão responder, mas sim a verdade da palavra. Cala a tua alma na hora de responder as coisas quando alguém te afronta, para você não pecar. Responda com a verdade da palavra. Em nome de Jesus. Deus não olha a nossa aparência. Não se preocupa com isso. E nem o título. Tá bom? Mas Ele olha para o nosso coração transformado na presença do Espírito Santo. É esse o olhar de Deus. Ele olha o nosso coração. O que o nosso coração está sentindo. O que o nosso coração está gerando. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, querido Jesus.
Obrigada, Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigada, Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por tanta verdade que o seu Evangelho nos trouxe nesse dia. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus por cada vida de filhas e filhos do Senhor que se encontram presentes, ouvindo a sua voz, ouvindo, Senhor, a verdade da tua palavra através desse ministério. Espírito Santo, trata cada um de nós de forma individual, naquilo que cada um precisamos ser tratados. Cada um de nós carregamos algo que precisa ser transformado, modificado, alterado. E assim nós pedimos em nome de Jesus, trata na nossa vida tudo aquilo que pode ser modificado para que o Senhor Deus se agrade de nós, das nossas ações, das nossas atitudes, que a nossa fé seja uma fé ativa, uma fé visível através das nossas atitudes. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Jesus, nós te amamos. Declaramos que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. A sua presença é suficiente na nossa vida. O seu amor preenche todo o compartimento do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E assim, estando cheios do teu amor, nós não temos espaço para nenhum sentimento do maligno. Nós repreendemos com força e rejeitamos toda flecha contrária. Toda flecha que vier de Satanás e seus demônios, nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus. Vai bater em retirada em nome de Jesus, porque nós sabemos quem nós somos. Somos filhas amadas, escolhidas. Somos escolhidos por Deus, separados. Somos separadas para viver na presença de Deus como verdadeiras fortalezas. Ramandarabás. Em nome de Jesus, Pai, levanta-nos. Levanta cada um de nós aqui na tua presença de forma poderosa. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa fé. Que todo coração endurecido seja arrancado em nome de Jesus e que o Senhor traga um coração de carne. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu rejeito e repreendo todo espírito de medo da sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito que te traz dúvida, insegurança, ansiedade, eu repreendo agora em nome de Jesus e dou uma ordem. Saiam agora dessa vida, em nome de Jesus. Saiam agora, em nome de Jesus. Eu selo a sua vida com o sangue do Cordeiro, do topo da cabeça até a sola dos seus pés. E declaro que você é separado, ungidos do Senhor. E o Espírito Santo de Deus te trará discernimento e te constrangerá diante de todas as ações que não te pertencem mais, diante de tudo aquilo que não combina mais com o seu posicionamento diante do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo vai trabalhar de forma poderosa a partir desse dia na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro que o seu coração vai começar a queimar e desejar a orar mais, a orar por toda a criação do nosso Deus,
a orar mais pela sua família, pelos seus negócios. Rananaya Magi Cantarabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. E que o fogo do avivamento do Espírito Santo de Deus queime em você e seja aumentado 7 vezes mais. Mais, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo, na vida de todos que estão aqui agora. Derrama mais do fogo do Espírito Santo, mais avivamento, mais, em nome de Jesus, em todos, todos, sem distinção. Em nome de Jesus, Rananaya Masherekanta Rabás, Rika Teramanta Rabá, Yedeneabá Xerekanta Romandarabá. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja cheio do fogo do Espírito Santo, fogo que queima e que arde, que te dá mais fome e sede da palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela sua presença poderosa nesse ministério. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor, todo poder, toda majestade, toda soberania é do Senhor. É o nome do Senhor que é exaltado todos os dias, Pai, nesse ministério. É o Senhor que transforma a vida de todos nós aqui. É o Senhor que nos trata, é o Senhor que traz a cura, é o Senhor que traz a libertação. É o nome de Jesus Cristo que tem o poder para operar na vida de todas as suas filhas e filhos aqui presentes, Pai. Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu amigo. Nessa hora, em seu nome, pelo poder do seu nome, eu peço que o Senhor toque de maneira profunda e poderosa em toda enfermidade, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade está sendo tocada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. O amor de Jesus transborda em você e ocupa o espaço todo. E toda enfermidade sai agora em nome de Jesus, porque o amor de Cristo está ocupando todo o espaço desse corpo. E a enfermidade está deixando esse corpo em nome de Jesus. Ramanta Rabás. Em nome de Jesus. Rika Xeremanda Rabás. Em nome de Jesus, enfermidade, sai, sai. Sai agora em nome de Jesus, porque o amor de Cristo está tomando todo esse corpo. Rono yobo xerecanta rabaiadá secanta rabás. Ricatepa teca xeremanda rabás. Em nome de Jesus, é o amor de Cristo que ocupa esse corpo agora. Ramanda rabás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde o amor de Jesus chega, a enfermidade sai. Ramanda rabás. Está saindo, recaxeremandarabás, em nome de Jesus e pelo poder e autoridade dele. O poder e a autoridade é do nosso Senhor Jesus. É isso que eu declaro e é isso que eu oro. Ramantarabás, em nome de Jesus, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu declaro que toda maldição geracional que acometeu essa enfermidade está sendo destruída agora pelo sangue de Cristo, pelo nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, toda maldição geracional está sendo destruída, anulada, agora, pelo nome santo de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela grande obra que o Senhor realizou nessa manhã. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos com toda a força do nosso coração. Toda a capacidade da nossa mente, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Obrigada, Espírito Santo.
Tua é a honra, Pai, Tua é a glória. Tomamos posse de toda a palavra declarada nessa manhã, em nome de Jesus. Tomamos posse de todo o evangelho da verdade revelada a nós em posicionamento, em nome de Jesus. E declaramos a nossa total dependência do Senhor, que precisamos do Senhor para tudo na nossa vida, que sem o Senhor nós não somos nada. Damos liberdade ao Senhor a nos conduzir em todas as situações da nossa vida. E nós declaramos isso no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Me canta, Rabás. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Um dia transbordante da presença do Senhor. Que o seu coração esteja rendido e seja obediente a tudo aquilo que Deus falar com você nessa manhã, durante todo esse dia. Amém? Em nome de Jesus. Louve a Deus em tudo que você fizer. Seja os cuidados com a sua casa, seja o seu trabalho na área profissional, seja o cuidado de um familiar acamado, de um amigo acamado. Coloque amor nas suas mãos. Peça ao Senhor que envolva suas mãos com o fogo do Espírito Santo que cura, para que essa pessoa acamada que você cuida seja curada em nome de Jesus. Amém? E toda glória sempre será de Deus, nosso Senhor. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus, até amanhã. Tchau.